Olá, espero que esteja tudo bem no dia de hoje. Peço àqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal que o façam e compartilhem, pois nos ajuda bastante a seguir por esse caminho. Hoje nós vamos falar do jantar de aniversário do Partido dos Trabalhadores, que está cobrando até R$20 mil por participante. Uou! O ex-ministro Sérgio Moro está em saia justa. O partido com o qual foi eleito é base de apoio do presidente Lula, que ele condenou na Lava Jato. Na linha de números, o ministro Haddad anunciou planos para aumento da faixa de isenção de imposto de renda. E o STF, mais uma vez, com medidas polêmicas, quer suspender a CNH e impedir de participar de concursos públicos aqueles que tiverem dívidas a pagar. São os temas que nós vamos abordar hoje. E já começando por esse último, os ministros do STF formaram maioria novamente para considerar constitucional um dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza medidas como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e do passaporte, além da proibição de participação em concursos e licitações públicas de inadimplentes. Pelo visto, o Brasil inteiro vai ficar sem carteira de motorista. O voto do relator ministro Luiz Fux foi acompanhado pela maioria do plenário. Fux ressaltou que a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso 6º do CPC é válida desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A decisão do Supremo também recomenda a apreensão de passaporte do devedor. Agora imagine como vai ficar a vida do brasileiro, porque dados de uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, revelam que o endividamento no Brasil, no final do ano de 2022, chegou a impressionantes 78,9% das famílias brasileiras. Essas famílias ainda têm alguma forma de pagar suas dívidas, mas, segundo os dados, cerca de 11% não conseguirão quitá-las de forma alguma. E o presidente Lula, juntamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda querem aumentar o poder do brasileiro de adquirir mais boletos para pagar sem ter condições. Aonde vai parar tudo isso? Será que Lula já sabe que o Supremo está colocando uma pedra no caminho dele com relação a essas ideias de medidas populares? Pois nos parece que está havendo um desencontro entre os interesses dos poderes. Se hoje cerca de 80% das famílias têm dívidas e não conseguem pagar, como o presidente defende a redução dos juros para que o endividado, até o pescoço, corra para uma loja de departamento e mergulhe numa emboscada, aumentando ainda mais o compromisso que não conseguirá cumprir nunca. Esse cara, o endividado, de acordo agora com o STF, vai estar inteiramente lascado. Vai perder a CNH e, se for pego dirigindo sem carteira, terá seu veículo apreendido e responderá processo. Se sonhar em passar em um concurso público e conseguir um salário decente para quitar suas dívidas, também não vai poder, porque todas as suas possibilidades de mobilidade e capacidade de levantar algum recurso foram limitadas com essa decisão do STF. Pelo projeto inicial que tinha circulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no ano de 2019, aqueles que precisam do carro para ganhar sua vida, como os motoristas de aplicativo, por exemplo, estariam livres do alcance da medida, se o juiz de primeira instância tiver compaixão do réu, ou seja, se não tiver compreensão, porque cabeça de juiz é que nem bunda de neném, o coitado do condutor terá de gastar dinheiro com advogados e recorrer à segunda instância. Mas como? Se ele não tem recursos nem para pagar as dívidas, como vai contratar um advogado? Lascou de vez. O ministro Edson Fachin divergiu em parte do relator Fux por considerar inconstitucional a parte final do inciso 4º, que prevê a aplicação das medidas atípicas em ações que tenham por objetivo prestação pecuniária. Para o ministro, o inadimplente, aquele que não consegue pagar sua dívida, não pode sofrer sanção que restrinja sua liberdade ou seus direitos fundamentais em razão da não quitação das dívidas, exceto na hipótese do devedor de pensão alimentícia. Se a CNH for recolhida porque o cara não tem dinheiro para pagar uma dívida, então a punição está infringindo um direito básico e constitucional que é o da livre mobilidade. Se ele tem uma emergência, por exemplo, e precisa socorrer um filho ou um terceiro em estado grave e for pego sem a CNH, vai sofrer as sanções previstas pela alta corte?
A decisão foi tomada com base na interpretação das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso 6º do Código de Processo Civil. Ao que parece, não foi levada em consideração o número de famílias inadimplentes no Brasil inteiro, e nem a responsabilidade de quem concedeu o crédito. Sim, porque quem permitiu que a dívida fosse contraída assumiu o risco e também deveria ser pressionado nessa questão, mas nada se falou a respeito. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, não existem medidas intimidatórias e impopulares como essa. Aquele que não consegue pagar uma dívida fica inabilitado de contrair outra, e o próprio mercado busca ferramentas de regulamentação do setor, não a Suprema Corte. Vamos ver se isso vai prevalecer mesmo no Brasil sem maiores prejuízos. Ainda nessa linha da economia, o ministro Fernando Haddad da Fazenda disse que uma proposta de aumento da faixa de isenção do imposto de renda está sobre a mesa do presidente Lula, assim como um estudo para o aumento do salário mínimo para R$ 1.320. Ele confirmou que o anúncio deverá ser feito pelo presidente logo após o Carnaval. Com relação ao imposto de renda, quem se lembra muito bem, Lula prometeu isenção para quem ganhasse até R$ 5.000, mas não conseguiu cumprir a promessa de campanha e ainda está bem longe disso acontecer. Pela proposta, segundo Haddad, o que deverá vir por aí é uma isenção meio cala-boca para quem ganha até R$ 2.600, a metade do que foi prometido. E olhe lá, vai depender da vontade do presidente em assinar. Com relação ao salário mínimo, a previsão é que fosse acima da inflação, ou seja, de R$ 1.320. Mas o que aconteceu foi uma correção mequetrefe que ficou na casa dos R$ 1.302. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o reajuste acima de R$ 1.302 pode ter validade a partir de maio, mês em que é comemorado o Dia do Trabalho. Será mesmo? Pois vamos acompanhar de perto para ver até onde vão as desculpas. E aí vem o aniversário de 43 anos do Partido dos Trabalhadores. Desta terça-feira foi organizado um jantar pelos caciques do partido para a arrecadação de fundos, aos moldes do que fazem os presidenciáveis americanos em época de campanha. O PT quer aumentar o caixa para dar continuidade às ações do partido. Está certo? É assim mesmo que tem de fazer e não indicar diretores para estatais que depois viram vilões de processos de corrupção e desvio de recursos públicos, como aconteceu na Lava Jato. Tentar levantar fundos de uma maneira honesta e correta é sempre válido. Os valores dos ingressos para o jantar variam entre R$ 500, R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000 e, atenção, R$ 20.000. Foram disponibilizados 300 ingressos para quem quisesse comparecer ao lado do presidente Lula. O jantar foi realizado no espaço Porto Real Beira Lago, uma casa de shows em Brasília, e contou com a presença de ministros, governadores, prefeitos e parlamentares petistas. É interessante saber quem dos ocupantes de cargos públicos pagou os R$ 20.000 de ingresso e se pagou do próprio bolso ou se usou recursos do público. Vamos ficar de olho nisso também. O PT completou 43 anos na última sexta-feira, 10. Na segunda-feira, 13, o partido realizou uma reunião do Diretório Nacional em Brasília, concluída com discurso de Lula. Durante o evento, o presidente mandou recados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando ele de genocida, mais uma vez, e defendeu um processo de limpeza na máquina pública e enalteceu lideranças do partido atingidas por escândalos de corrupção, como o ex-ministro José Dirceu, por exemplo, condenado e preso no Mensalão e na Lava Jato. Ou seja, para o presidente Lula, ninguém ligado a ele cometeu crime algum no passado e que todos condenados pela justiça foram, na verdade, injustiçados. Apenas o ex-presidente Bolsonaro, na opinião dele, é que cometeu crime e de genocídio em referência ao episódio das vacinas na época da pandemia. Mas Lula esquece que fomentou a realização de uma Copa do Mundo e uma Olimpíada com dinheiro que poderia ter sido usado para construir hospitais ou aprimorar os que já existiam na saúde pública, situação que terminou com a perda de inúmeras vidas humanas por falta de condições financeiras. Ou dó. E para encerrar, vamos falar agora de um outro desafeto dele, o ex-juiz e agora senador pela União Brasil, Sérgio Moro. Que situação complicada o senador está vivendo, pois o partido dele decidiu ser da base de apoio do governo e Moro teria teoricamente que apoiar as ações do homem que ele mandou para a cadeia. Com toda certeza, o senador não deve estar dormindo nem um pouco e disse que jamais iria apoiar os projetos de Lula.
O presidente do União Brasil, Luciano Uai, seu app de vídeos curtos.